Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos argumentos de um livro bastante provocador, A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon. A ideia é entender a tese central dele sobre como as ideias podem não apenas moldar, mas até distorcer a nossa percepção da realidade. E para começar a discussão, o autor já joga na mesa esta manchete. Ele não a usa como um caso isolado, mas sim como um ponto de partida para a gente começar a pensar num tema que vai percorrer o livro todo, a maneira como os fatos chegam até nós. Pois é, essa pergunta é o que prepara o terreno para a tese principal do livro. A gente vai explorar como a realidade pode ser enquadrada, interpretada e, segundo o autor, às vezes até virado de cabeça para baixo, antes mesmo da gente ter a chance de analisar os fatos. Para a gente entender bem o raciocínio, nosso roteiro vai ser este aqui. Vamos passar por cada um desses pontos para desvendar os argumentos do autor. Vamos lá então? Primeiro ponto: a corrupção da inteligência. A discussão aqui é sobre como as palavras podem literalmente inverter a realidade. E aqui está o exemplo, preto no branco. A manchete é essa, bem direta, focando na raça e na ação da polícia. Agora, quando se vai ler a notícia, a história é bem diferente. Um homem esfaqueou um estudante, se recusou a largar a arma do crime e a polícia agiu em legítima defesa. Percebe a distância? O autor argumenta que isso é uma inversão completa entre agressor e vítima. Então, o ponto central não é só um título infeliz. A tese do livro é que isso é um sintoma de um padrão muito maior, um método de interpretar o mundo que, segundo ele, coloca uma narrativa ideológica acima da complexidade dos fatos. É esse padrão que a obra se propõe a investigar. Certo. Agora vamos para a segunda parte, onde o livro analisa mais a fundo como as narrativas são construídas na mídia. O autor aponta um padrão de linguagem que ele considera vaga. Vítimas judias viram apenas dois. Vítimas cristãs se tornam pessoas. E um homem-bomba é chamado de migrante. O argumento aqui é que essas escolhas editoriais não são neutras e acabam obscurecendo a natureza real dos acontecimentos. O foco do autor, nesse caso, é a lacuna que pode existir entre a narrativa que domina o debate e as evidências. O livro argumenta que, no caso Trayvon Martin, a história de um crime racial foi massificada antes da conclusão da investigação, e essa versão inicial teria persistido mesmo depois que os fatos, segundo ele, a contradisseram. E essa análise não para na mídia, não. O autor estende o mesmo raciocínio para o ambiente acadêmico. Olha, essa citação do livro é bem forte e resume a ideia. Ele descreve a universidade, que deveria ser um lugar de debate aberto, como um ambiente fraturado, polarizado, onde diferentes tribos ideológicas tornariam o diálogo real quase impossível. Para sustentar esse ponto, o livro lista alguns exemplos. Defesas de tese que seriam jogos de cartas marcadas, patrulhas intelectuais que impõem uma conformidade de pensamento e até ativistas interrompendo aulas. Ele também menciona a negação de fatos objetivos, citando o debate sobre neomulheres, termo que foi usado em algumas reportagens da época para se referir a mulheres transgênero. Ok, vimos os supostos sintomas na mídia e na universidade. Mas de onde viria tudo isso? Qual seria a fonte ideológica por trás desses fenômenos? Para a gente entender o argumento a fundo, precisamos conhecer este termo-chave, hegemonia cultural. É um conceito do pensador marxista Antônio Gramsci. A ideia, de forma bem simples, é que o poder mais eficaz não é o da coerção, da força, mas sim o da dominação cultural. É quando um conjunto de ideias se espalha tanto que passa a ser visto como natural, como senso comum. E aqui estaria a estratégia em 3 passos, de acordo com a descrição do autor. Primeiro, dominar a cultura, influenciando os centros de produção de ideias, como universidades e a mídia. Segundo, a partir daí, mudar o senso comum, alterando os valores da sociedade. E o passo final, conquistar o poder político como uma consequência natural desse novo consenso. O livro usa essa citação para explicar por que essas ideias teriam se tornado tão influentes. A fala do Aricó sugere que o apelo de Gramsci estava em dar aos intelectuais um papel central na transformação da sociedade, não como meros teóricos, mas como os agentes diretos da mudança cultural. Certo, mas no fim das contas, quais seriam as consequências sociais de tudo isso? É o que vamos ver no nosso último ponto. O autor apresenta esses dois conceitos opostos para explicar a mudança cultural que ele descreve. De um lado, a imaginação moral, um termo que vem de Edmund Burke, que seria a capacidade de entender o bem e o mal com base na herança cultural.
Do outro, a imaginação diabólica, um termo do poeta T.S. Eliot, que seria uma arte que, desligada dessa tradição, acaba por estetizar o mal. E aqui estariam as consequências no mundo real segundo o livro. Na cultura, um flerte com a bandidagem. Na filosofia, um relativismo onde os sentimentos subjetivos se sobrepõem ao fato biológico. E na justiça, a inversão da culpa, como no caso Champinha, onde, segundo o autor, a vítima passa a ser vista como culpada pelo crime que sofreu. Isso tudo nos leva à grande questão que o livro nos deixa para reflexão. A obra de Flávio Gordon é um convite para a gente examinar criticamente não apenas os fatos que chegam até nós, mas principalmente as ideias e as narrativas que vêm junto com eles, dando forma e significado a tudo.